qual o destaque que o irmão daria de todo o mandato? O que o irmão destaca mais que foi efetivamente realizado? Eu considero que nós trabalhamos muito e nós tivemos um conselho, nosso conselho geral, teve muita maturidade no trato com as matérias que nós observamos durante o ano convencional e tivemos resoluções de problemas, junto, por exemplo, refis, que trabalhamos, e parte administrativa. Então eu tive assim muita alegria de poder conviver com o conselho com muita harmonia e com muito propósito. E ver também o interesse, como disse, do nosso diretor-geral para a nossa grande campanha, que eu creio vai ser um sucesso, Missões Rio, talvez com uma das maiores participações das igrejas nos últimos tempos. E a gente louva a Deus por essa conquista, esse espaço desafiador da evangelização do Rio de Janeiro, através das nossas capelanias prisional, portuária, também nos hospitais e até com enlutados, né? E também com viciados, pessoas que estão na rua aí. E também um outro destaque que quero ponderar é que vamos assinar um convênio com a Junta de Missões Nacionais para o uso da nossa propriedade ali na Cidade Batista, uma área imensa que vai ser ocupada em parte dela pela Cristolândia, onde jovens serão trabalhados ali para recuperação na área de viciados. Então é uma bênção de Deus este ano, a nossa conquista junto com missões nacionais para essa grande sintonia de trabalho e participação, eu diria, né, de coletiva de trabalho visando a obra do Reino de Deus. Durante o curto período, aí, nos últimos 5 anos, a Convenção Batista Carioca tem experimentado um período de muita turbulência, de muita dificuldade. Como o irmão vê o quadro antes e como o irmão vê o quadro atualmente? Nós vemos exatamente porque nessa busca da unidade, quando eu falei na reconstrução da nossa CBC, é no sentido de cada um se coloque na sua posição para ajudar. E nós temos tido muito apoio das organizações, da Ordem dos Pastores. A Ordem dos Pastores tem sido uma bênção para a nossa convenção, porque ela tem nos apoiado, tem apoiado a nossa convenção. Há um diálogo, portanto, assim, uma maturidade, eu diria, por parte de toda a liderança e o interesse da liderança também em abençoar a nossa CBC. Por isso que eu creio que os avanços que alcançamos foi por causa dessa unidade que nós estamos buscando e trabalhando para que ela aconteça cada dia para o bem-estar da nossa CBC. O maior, não sei se é o maior patrimônio, mas aonde se concentra assim o maior poder, digamos assim, dentro da Convenção Batista Carioca, é na Junta de Educação, que tem ali o Colégio Batista Shepard como o grande elo, a grande figura. Sim. Como está hoje a relação entre a convenção e o colégio via Junta de Educação Batista Carioca, a Junta de Educação, que teve alguns problemas bastante sérios no passado recente? Hoje, graças a Deus, com a vinda do pastor Valmir, nosso diretor-geral, nós temos tido muitas conquistas. O pastor Valmir é um empreendedor, é uma pessoa inteligente, um jovem de 52 anos, que pensa, que raciocina e, sobretudo, que ora muito. Ele é um crente fiel e ele tem propósitos definidos na área da administração, tem conquistado muitas coisas lá para sanear o nosso colégio e também fazer com que a nossa Junta de Educação seja uma referência. Tínhamos dívidas passadas e, graças a Deus, este ano foi um ano de conquista através do refis, que nós conseguimos parcelar, e muitos problemas saneados, processos trabalhistas que foram sendo trabalhados e acertados, ações cíveis, ações também na área federal, mas graças a Deus tudo isso está sendo saneado e o pastor Valmir tem trabalhado para, num espaço de 5 anos, o nosso colégio ser autossuficiente, como já está sendo em parte. Graças a Deus por isso, porque hoje, antigamente não se mantinha, mas hoje o colégio já com a sua receita, que está sendo usada naturalmente para sanear muitas coisas, mas graças a Deus as conquistas estão acontecendo
e eu creio que brevemente a gente vai ter aí uma bênção de poder ver um colégio saneado, portanto pronto e contribuindo para a evangelização do bairro, sobretudo da Tijuca, onde estão as igrejas, o Memorial, a Igreja Batista da Liberdade, Itacuruçá, são as igrejas batistas mais próximas ali, que são abençoadas também pela presença do nosso Colégio Batista. A liderança batista sempre faz uma discussão muito, digamos assim, contundente, uma discussão muito complexa com relação aos colégios batistas aqui no Rio de Janeiro, que a propriedade pertence à junta patrimonial, a convenção, a denominada, e os colégios, de acordo com determinação da própria Assembleia da CBB, foram passados para a convenção estadual. E hoje tem aquela discussão, está alugado, quem tem direito no aluguel, e estão dizendo que parte do colégio ali da Conde de Bonfim, do antigo colégio que tinha na Conde de Bonfim, que hoje está com a faculdade, está alugado para uma das faculdades aqui do Rio de Janeiro. Esse aluguel seria extinguido, o benefício para a Convenção Batista Carioca, e iria para a CBB. Como que o irmão vê isso? É um assunto que nós já temos trabalhado juntamente com a nossa Convenção Batista Brasileira, visto que nós temos um contrato de comodato e eu fui presidente da denominada, portanto conheço profundamente a finalidade da denominada Evangélica Batista do Brasil, que agrega as propriedades, né, não só dos colégios, mas das igrejas também batistas, que no tempo passado não tinham CNPJ e eram acolhidas, agregadas dentro da denominada. Portanto, graças a Deus que esse entendimento tem sido feito e a propriedade do brasileiro, que está hoje alugada, e esse aluguel inclusive, ele tem sido usado e vai ser agora mais do que nunca usado para a situação do pagamento do refis, que foi o fechamento do débito lá da Junta de Educação. Então, graças a Deus que isso tem sido possível, então nós poderemos ter essa receita até para sanear as nossas despesas com refis. E quanto à questão da transferência, lá em Serra Negra de São Paulo, numa das assembleias, foi decidida a transferência. Depois houve uma opção também pela venda. Mas hoje, graças a Deus, a gente está querendo acertar com a CBC e pacificar isso para que não haja conflito. Graças a Deus nós trabalhamos, por exemplo, agora, nós estamos cedendo ali 5 imóveis lá na Cidade Batista para a nossa Junta de Missões Nacionais. Então a gente trabalha com uma parceria, nossa denominação é isso, essa parceria, esse trabalho conjunto. Então nós louvamos a Deus porque podemos ter essa maturidade, essa capacidade de trabalhar, porque na verdade, no fundo, tudo pertence aos batistas. Até uma igreja, quando o seu estatuto diz lá, se algum dia ela deixar de ser pessoa jurídica, o patrimônio voltará para a CBB. Então a gente sabe agora a forma de administrar isso aí, nós acordamos e fazemos e cumprimos, porque nós cumprimos aquilo que os nossos pais, né, pactuaram, como disse lá no Velho Testamento, não remova o marco que os seus pais colocaram. Então a gente respeita isso, até Salomão usou esse texto para reforçar na sua sabedoria de que alguma coisa que você pactua, que você combina, você tem que cumprir. É uma questão de ética, questão de caráter, e nós louvamos a Deus porque a gente tem essa maturidade para cumprir aquilo que nós acordamos. Pastor, um dos rescaldos aí do momento de turbulência da Convenção Batista Carioca foi o fato que eu, segundo, a gente não tem os dados concretos, mas existiam patrimônio, apartamentos da convenção que a convenção nem sabia, e de repente alguns até foram perdidos, eles foram doados, foram até perdidos, mas outros parece que a convenção está recuperando. Queria saber como é que estão os patrimônios da convenção, como é que está isso, tem alguma coisa ainda perdida, sem que a convenção saiba que ela tenha, que ela recebeu de benefício de algum batista, uma doação, e ela nem sabe que tem? Não, hoje, graças a Deus, nós temos noção de tudo. A gente não tem nada hoje que seja assim, que você possa dizer que seja uma surpresa. Isso, o nosso conselho trabalhou muito nessa direção. Desde o tempo do pastor Belardinho, quando foi diretor-geral, o pastor Belardinho foi muito zeloso nisso, fazendo os levantamentos das nossas propriedades. Depois o pastor José Carlos Torres, e depois o pastor Valmir, e hoje, atualmente, o pastor Nilton. Todos têm consciência, sabedoria plena. Então, graças a Deus, não temos nenhuma novidade nesse sentido, e, quer dizer, tudo que temos hoje, temos arrolado, tudo direitinho,
sem dúvida nenhuma. Então, com muita transparência, graças a Deus. Dê então suas considerações finais, um abraço ao povo batista, a lembrança da Igreja Batista lá em Vargem Pequena. Vargem Pequena, porque tem a Vargem Grande também. Para o pessoal que não conhece o Rio de Janeiro, Vargem Pequena e Vargem Grande são dois bairros ali do lado do Recreio dos Bandeirantes, ali próximo, entre o Recreio, Jacarepaguá e a Barra, ali naquela encosta ali da serra ali, que antigamente chamava Glotão. Como é que chama aquilo lá? Eu não ali é porque, no caso da nossa igreja, está mais próximo da Serra da Grota Funda, que é aquela parte que atravessa para a área lá de Campo Grande, aquela região onde hoje tem o túnel, né? Então a gente tem ali, mas eu quero dizer a todos os ouvintes, leitores, que nos congratulamos com os irmãos por passar informações, eu diria, de excelência, de esperança da nossa CBC, e dizer sempre que nós confiamos muito no trabalho batista no Brasil, amamos a nossa Convenção Batista Brasileira, a nossa Convenção Batista Carioca, e sobretudo a forma transparente como a gente trabalha e como a gente divulga as nossas atividades, enfim, louvando a Deus pelo crescimento do Reino de Deus, né, que a gente trabalha para isso. Cada um de nós somos parceiros, pastores, liderança desse Brasil batista, e a gente se alegra muito. Então, uma saudação a todos, um grande abraço da nossa Igreja Batista de Vargem Pequena, também da qual sou pastor, e dos batistas cariocas, até hoje, quando represento, pois daqui a pouco passarei o bastão para um outro presidente, e louvo a Deus porque pude servir durante esse ano na presidência da nossa Convenção Batista Carioca. Obrigado, pastor, que Deus nos abençoe. Amém. Obrigado.